tacógrafo, por si só, não serve de controle de jornada, embora seja um instrumento tecnologicamente hoje extremamente avançado, em especial os tacógrafos digitais, não é? O TST se posicionou dessa forma, admitindo condenações no caso de combinação com rastreamento satélite. Então, o que significa? Dizer que nós temos que partir para outra forma de garantia de um espaço mínimo, de um tempo mínimo para que o motorista tenha o seu descanso. Então, o Ministério Público do Trabalho está partindo, no primeiro momento, para restrição de tráfego nas rodovias, de um horário X a um horário Y. Essa questão está sendo estudada ainda com base num laudo que está sendo encomendado para verificar qual o impacto nas rodovias no momento de se liberar o tráfego, né? Então, a gente vai estudar de que horário a que horário nós vamos pedir o fechamento das estradas para que os motoristas possam descansar. E nesse caso, até a Polícia Rodoviária Federal poderia interceptar esses caminhões? Então. Exatamente. A partir daí, já considerando o sucesso dessa ação civil pública, nós demandará um convênio, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícias Rodoviárias Estadual e Federal, para que o caminhão transitando no horário indevido vai parar e o motorista vai ter que dormir. Aguarda-se, no dia seguinte ele segue viagem e a infração já é comunicada ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho para que a empresa receba a sanção pela violação do dever de fornecer e de não exigir prestação de serviço naquele período. A questão do controle de jornada é diferente para os motoristas que são empregados e são autônomos. A pesquisa fez essa diferenciação. O senhor pode explicar para a gente? Na verdade, nós temos que perceber o seguinte: o direito fundamental ao descanso, o direito fundamental à saúde, é um direito inerente à pessoa humana, né? O artigo 7º da Constituição elenca lá no seu inciso 8 que todos os trabalhadores têm direito à limitação de jornada. E não disse que seriam os trabalhadores subordinados ou não. Após a emenda 45, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho passou a ter competência para lidar com toda a relação de trabalho. Então, alcançando, além do empregado, também o autônomo. Mas é evidente que há diferenças, porque o empregado está subordinado à empresa e a empresa está obrigada, sim, a controlar a jornada desse trabalhador. Quanto aos autônomos, ele é o próprio empregador, não é isso? Então, é evidente que a forma de controlar, a forma de garantir esse direito fundamental, que também é do autônomo, é diferente, é diversificada em relação àquela do empregado. Eis o porquê o Ministério Público do Trabalho, nesse primeiro momento, está buscando, na verdade, restringir tráfego e não controlar a jornada propriamente dita. É uma única medida uniforme que atinge os dois segmentos, tanto os empregados quanto os autônomos. A pesquisa verificou que, na verdade, os autônomos acabam tendo uma jornada menor, não é isso? Substancialmente menor, né? E é algo até que nos surpreendeu no primeiro momento. Por quê? O que leva o trabalhador a se submeter a essa jornada excessiva, que é uma exploração consentida, é exatamente a busca de uma renda maior. Como o autônomo tem já potencialmente a possibilidade de ganhar mais, era de se esperar que ele trabalhasse ainda mais, não é? Mas a pesquisa demonstrou o contrário, que o autônomo, por ter uma renda um pouco maior, ou seja, uma participação, todo o lucro é dele, não tem que dividir com o patrão, ele percebe o limite entre, digamos assim, o excesso de trabalho e aquilo que é o limite que a sua própria saúde impõe. Ou seja, aqui é o meu limite para que eu me preserve. Ao empregado é negado esse direito de certa forma, porque a sua remuneração é inferior. Ele recebe um pequeno percentual do frete. Então, esse limite da saúde, o limite biológico, ele é ultrapassado em nome do alcance, do oferimento de uma renda maior e razoável, né? Então, o empregado hoje, ele trabalha mais e ele dorme menos do que o trabalhador autônomo. Então, por tudo isso que o senhor explicou, na verdade, os motoristas não apoiam nenhuma mudança. Exatamente. Nós temos uma situação bastante delicada, ela tem um enraizamento cultural muito forte, por questões, por interesses, na verdade, de natureza econômica, tanto dos empregadores quanto dos empregados, nós não encontramos ressonância nos sindicatos patronal e laboral, que foi feita uma tentativa preambular, inicial,
de buscar uma solução negociada, uma solução construída pelas próprias entidades, né, mas não houve ressonância de nenhum deles. Por quê? Porque o sindicato das empresas, é evidente, não vê o controle de jornada com bons olhos, porque os caminhões que hoje trafegam 24 horas teriam que parar durante um determinado período. E isso impactaria negativamente nos lucros, né? Os trabalhadores, por outro lado, também por essa equação perversa, na verdade, um trinômio de baixa remuneração, pagamento por comissão, né, e falta de controle de jornada, faz com que o trabalhador se submeta voluntariamente a jornadas cada vez mais longas para receber uma renda maior. Então, percebendo a possibilidade de controle, ele associa a uma eventual redução de renda, né? Então, nós estamos encontrando, sim, dificuldade, tanto no segmento laboral quanto no segmento patronal, o que torna o desafio para o Ministério Público ainda maior, porque nós estamos aqui na defesa do interesse da sociedade como um todo e do conjunto de trabalhadores, ainda que eles mesmos não percebam isso, não identifiquem realmente que a defesa desse direito fundamental, o direito fundamental à própria saúde, tem maior relevância mesmo até em relação à eventual discussão do seu patamar de renda. E a questão do pagamento por fora, como funciona? O pagamento por fora é uma instituição nesse segmento também. Funciona da seguinte forma: como o pagamento é feito hoje por comissão, geralmente as empresas pagam apenas o mínimo estabelecido na convenção coletiva, formalmente, e o restante paga em dinheiro, né, de forma extranumerária. Isso tem um impacto negativo muito sério para o trabalhador, porque no momento em que ele se afasta, seja para tratamento de saúde, seja realmente no final do vínculo, ou numa situação mais trágica, né, no caso de óbito, que não é muito incomum nessas condições de trabalho, tanto ele quanto a família passam a receber uma renda substancialmente inferior, porque o seu benefício previdenciário é calculado apenas com base naquilo que é formalizado, ou seja, aquele valor fixo que vem no recibo de pagamento. Então nós temos aí uma série de lesões derivadas do pagamento por fora. Estamos acompanhando, fizemos busca e apreensão em algumas empresas, aliás, uma delas com denúncia de pagamento que, juntamente com o pagamento que já era feito por fora, fornecimento também de rebite, né? No dia seguinte, nós pedimos uma tutela, uma medida de busca e apreensão, e fomos com a Polícia Federal verificar a situação. Houve a constatação do pagamento por fora, já foi regularizado, e felizmente, né, não constatamos o rebite. Digo felizmente porque estaríamos realmente no limite de sanidade. Imagina o empregador, no momento do pagamento, estar fornecendo o rebite para o seu empregado para que ele consiga alcançar as metas da empresa, né? Na verdade, a questão é muito grave. Nós vamos continuar acompanhando daqui para frente, inclusive essa ação civil pública. Por enquanto, eu gostaria de agradecer a presença do senhor no nosso estúdio. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Trabalho Legal volta na semana que vem. Até lá!